Linguagem Corporal Kármica, LCC. Esse é um estudo que eu estou desenvolvendo sobre os formatos corpóreos, ok? Fisionômicos, não necessariamente anatômicos, porque a anatomia classifica o interior do organismo. E também alguns formatos externos, mas está mais detido aos intra-órgãos, ok? Abaixo da pele. Mas nós vamos pegar o molde do ser humano dentro desse estudo periférico. Então isso não é estudado academicamente. O academicismo usa disso, como hoje usa a constelação familiar, quase numa fantasia achista de que vai definir um ser humano por costumes de família, né, por uma carência. Ele se detém muito só no comportamental. Como, por exemplo, essa linguagem corporal, essa que o coach menciona e que o profissional da área psiquiátrica ou psíquica, né, costuma citar e até monetiza isso, fica só no âmbito do comportamental. Mas o comportamental, ele está programado, ok? Ele é muito mais profundo. Ele apenas é uma reação de algo que está pronto, idealizado. Porque veja, por exemplo, que todo formato em qualquer reino, ele é o efeito de uma causa, de uma ideia, ok? Então, no corpo humano, vamos se deter no corpo humano, eu poderia até estender mais e falar por que do formato dos outros reinos, mas como isso aí ele é muito oscilante, cada reino dentro do próprio reino tem múltiplas formas, múltiplos formatos pluralizados. Vamos se deter no ser humano, que é o que importa para nós. Ser humano somos nós. Claro que não esquecendo de nossos irmãos de outros reinos. Mas é porque, como somos síntese, esses reinos estão dentro de nós. Então vamos se deter em nós, né? É como se pegar e resumisse toda a criação sobre a Terra. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de ciências. Enquanto as outras crianças estavam brincando de coisas de criança, eu estava aí fazendo autópsia em animal morto, já sabia o nome dos órgãos, colocava etiqueta. Eu tinha um laboratório, né, ambulante, era tipo uma salinha, né, amadorismo. Eu usava porque eu não tinha o curso, né, o diploma. Era uma criança, não teria como. Muito pouco tempo. Mas eu já vim com esse atavismo de entrar de cara nessa área, né? A compreensão era muito rápida, a questão celular, atômica. Minhas tias e primas davam livros de faculdade para mim, enormes. Por isso que hoje eu acho que rechaço um pouco os livros, porque eu coloquei tanta coisa dentro dos livros e nada aconteceu. Eu coloquei os livros dentro da minha cabeça e nada aconteceu. Eu acabei sendo o quê? Músico. Hoje, mais tardiamente, terapeuta, né? Reikiano, gnóstico. Eu acabei indo para outro tipo de ciência, uma ciência bem mais abrangente, não vista aqui, não curricular. Tanto é que até hoje temos a crença de que tudo é imaginação. Vai falar com um psicólogo, ele vai dizer que ela fala como se fosse uma mãe e um pai, né, de crenças tradicionalistas e até limitantes, não, que isso, que aquilo. Essas escolas atuais também não servem muito, porque a maioria ali são pessoas de classe alta e cursadas no academicismo, então vira aquilo que era para ser esotérico, expansivo, né, vira oculto de novo. Então, não teria por que nós sair lá dos cultos, né? Permaneça nas igrejas, porque se tornar a única chance que tínhamos de, né, despertar, que é as escolas
iniciáticas, torná-la também doutrina. Então, vamos parar nos divãs e nas cadeiras de frente aos altares dos templos, né? Que eu acho que até você economiza mais, caso você não seja obrigado a pagar o dito dízimo, a 10ª parte do que você ganha. Acredito que hoje até decreto-lei você não ser obrigado. Você pode dar uma doação, que não tem nenhuma intenção dentro dessa doação, porque pode ir para lugar nenhum, só sustentar clérigos, como o político, né? Você sustenta o político para ele te dar de volta o quê? R$ 200 que não te sustenta. Um cientista é a mesma coisa. Você paga um profissional para ele não te dar conselho e te entupir de remédio. Então, quer dizer, você saiu de um vício tóxico e entra no outro. O importante é se sentir bem, eles vão te dizer. Sentiu bem, você está bem. É aí que vai entrar a questão aqui do LCC. Então, eu manuseando os instrumentos, eu ganhava equipamentos de laboratório, né? Em Porto Alegre tinha uma loja que era uma filial de São Paulo, que era a Reisch, né? A Reisch, ela... Não, Rutschner, perdão. A sede era em São Paulo, tinha aqui em Porto Alegre, e ali vendia crânios de fibra, tubos de ensaio, copo de Becker. Copo de Becker é um copinho graduado, né? Proveta, eu tinha tudo isso, kit de química. Certa vez meu pai, porque o meu pai ele tem um costume de família que a gente é muito observador, não nos comportamentos, mas o formato, a gente identificava, as vovós faziam isso. Ele dizia, você tem a mão, os dedos cônicos, né? Junte as mãos, menino. Ele olhava e aquilo me gravou na cabeça. Que interessante, será que isso não é uma ciência? E eu comecei a observar isso. E ele dizia, você não tem mãos para serviços pesados, você tem mãos de cirurgião. E era interessante porque eu fazia autópsias nos animais mortos, os vizinhos já me davam, olha só que coisa mórbida, né? Ele já sabia, o guri malucão lá, ele gosta de abrir bicho. O cara é cientista maluco, eles diziam. E eu via que eu tinha mesmo com os dedos compridos e cônicos, ele tinha a tendência de entrar mais facilmente em lugares, em espaços, em canais, espaços estreitos. Eu conseguia alcançar, né? Entre órgãos. E meu pai também dizia, ó, ou você pode ser um eletrônico, porque pegar pecinhas pequenas, seus dedos finos e cônicos, aquilo ficou me ruminando mentalmente, e eu comecei a perceber em outros que as tendências pelo formato, e depois mais tarde que eu fui linkar com a questão do karma, porque o que é o karma? O karma é como o sopro do vidreiro, ele sopra e conforme a força e o giro, o movimento que ele faz, ele forma um tipo de vidro, um pouco mais forte, mais dúctil ou um pouco mais frágil. A combinação do sopro com o movimento que o vidreiro faz, o vidraceiro, na verdade, ele consegue dar o molde. Então o karma é o impulso para o molde da matéria. E karma também é a reação que tu tende a ter dentro desse molde. Ok? Então não é só comportamental o LCC, né? O LC que era antes acadêmico. Eu estou mudando isso. Eu vou colocar agora LCC, desenvolver um novo estudo de formatos ligados à questão kármica. Porque o acadêmico só estuda o comportamental e ele não entende o porquê do comportamental dentro do molde. Porque ele só vê o molde social, ele não vê o molde criacional. Perdão, ó, isso aí também já é um karma, né? É a reação à toxina do cigarro. Então não reparem. Vamos reparar no que realmente importa, uma coisa nunca vista, que é os formatos. Uma mão, né, mais quadriculada é um ser que ele tem força braçal,
ok? Não fica sobrando partes de dedo. Por exemplo, se eu pegar um halteres, vai me sobrar metade dos dedos. Então, eu sou bom com essas mãos cônicas, dedos compridos e finos, tocar um instrumento, eu vou alcançar, né? Não vou ter muito problema, como eu não tive. Seguro uma baqueta, por exemplo, de uma bateria muito bem. Só que, para peso, algo largo, eu tenho dificuldade. Eu não tenho essa força, os braços são mais finos, os dedos. Então não segura com firmeza. Mas, por outro lado, isso desenvolve uma delicadeza. Você consegue, em pequenas coisas, resolver mais minuciosamente. Se eu tivesse dedos grossos, mão pesada, não serve para cirurgião, dentista, para músico, né? Eu tive que muitas vezes deixar de dar aula para certos alunos porque eu não poderia falar, ó, o formato da tua mão não é adequado para tocar instrumento de corda, nem flauta. Imagina uma flauta, os buraquinhos tudo muito próximo, dois dedos que ocupavam 4 buracos. Não dava, humanamente impossível. Então eu tinha que pegar e me afastar. Dava uma desculpa para não dizer para a pessoa: você não tem mãos, né? Como às vezes você não tem fôlego para um instrumento de sopro. É muita falta de delicadeza. Então vai pegar o instrumento com muita força, vai apertar demais a corda em cima do traste, vai dar dissonância e tudo mais. Então a gente vem, e quem é que desenha isso? Mônada com o impulso de Fourrat que já está nele, manda um movimento. Ontem eu tinha falado da questão do vaiu. O movimento, ó, tudo vibrando. Vaiu, som, os átomos todos vibrando. Da outra parte se choca o encontro de casais, o matrimônio perfeito, vem o verdadeiro matrimônio. Kundalini, o calor, esse calor que nós temos no corpo, que acabou virando personalidade, vem e molda. E o movimento de Fourrat leva, ok? É um movimento. A partir das partículas, tudo se movendo. O que mantém tudo vibrando. E mãe vem, coloca aquilo que está em movimento vibrando em formato. Decodifica, né? Desenho, vamos dizer. Então, o karma é tudo isso. O karma é o pincel que pinta a forma. E também karma é carro, né? É o que leva tudo a manifestar e evoluir ou involuir. E vai ser karma negativo ou positivo. Só que dentro disso não é só o comportamento das coisas e dos seres quando já estão com formato. Também a forma do formato nunca é avaliada. Ah, mas daí vamos ter preconceito. Vamos chamar lá o cidadão que tem uma cabeça muito pequena de estúpido. Não, é que o trabalho kármico dele não é pensar por demais. O formato, agora vamos entrar dentro do formato. A mão a gente já especificou. Meu pai, intuitivamente, meu pai nunca estudou esoterismo, meu pai era católico, fervoroso. E vinha com essa informação, com essa observação, na verdade, porque não era bem uma informação, porque ele não sabia de onde é que vinha. Eu perguntava: pai, de onde é que vem isso? Ah, não sei, me vem na cabeça. Eu não sabia do mecanismo da intuição que a gente tem. Não foi educado para isso. Então as mãos, né, mãos quadradas, pesadas, não servem para minúcias, para trabalhos delicados. Inclusive até a pessoa que tem a mão muito pesada, muito quadrada, ela tende a não ser muito afetiva. A pessoa, por exemplo, eu tenho dedos cônicos, eu sempre fui muito carinhoso, apesar de agitado, porque tem a questão tática do signo, do elemento fogo, que a mônada vai arrastando para, né, para junto dentro desse formato ter todas as possibilidades. Que também vai definir certa reação, que é o comportamental, mas sempre baseada dentro da formação, né, de como se desenhou. Então é que isso depois pereniza para a alma. A alma vem antes, mas ela ainda não tem forma, é virgem, virginal.
E conforme o corpo vai se desenvolvendo, o projeto vai, né, fazendo testes. Inclusive ele diz que em Agartha, dos agárias, dos elementais agárias, que são seres antroposomorfos, eles estão experimentando, né, ainda mudanças nessas formas. Isso que ninguém é igual, eles estão fazendo todo tipo de teste. Não é os testes dos nazistas lá que faziam aberrações, não, eles fazem. Apesar que existe algumas coisas, uns testes agartinos, como por exemplo lá na Índia de nascer crianças com 6 braços, ou com 4, que seja. Só que daí o que entra o comportamental disso? O hindu pensar que é um semideus. Depois tem a questão da acefalia, né, mais entre os ocidentais, criança que nasce sem cérebro, daí já é uma questão kármica. Ó, isso é correspondência, um efeito da causa no corpo físico, na última das matérias. Sem mãos, né, manetas, sem pernas, pernetas, ou faltando um órgão, ok? Ou contorcido, faltando um pedaço. Tudo está ligado a esse desenho. É o que faltou. Por exemplo, às vezes é para faltar porque tu tem demais. Teve demais em outras vidas. O teu trabalho não é aquele. Tu tem que, né, como o aleijadinho que não tinha mão. Inclusive ele foi de nascença, ele pintava com os pés. É uma possibilidade. Agora descobrimos que ser humano pinta com os pés. Se não fosse um maneta como o aleijadinho intervindo sobre a terra. Então é muito interessante que você pega também o pé. Pé muito comprido e fino são pessoas que caminham por demais. Pode pedir para ela, vamos caminhar daqui, né, de Gravataí, onde eu estou, até Porto Alegre, 40 quilômetros. Tu vai. Vai sentir dor nas pernas? Claro, vai citar Prithvi na palma dos pés, porque nós temos um chakra. Vai dar um sinal elétrico ali, mas você tende a caminhar mais rápido e ter mais resistência nas pernas. Pés pequenos incham, né? A pessoa no meio do caminho vai parar. Muitas vezes. Pernas cambotas, por exemplo, formato joelho, eu tenho joelho valgo. Eu fui diagnosticado assim por um médico de academia. Eu não tenho resistência, então quer dizer, o meu joelho nunca, jamais fica embaixo do peso corpóreo. Então eu não é adequado eu pegar peso. Isso já combina com as minhas mãos, que não são para pegar peso. Porque bem provavelmente se eu tivesse o joelho introspectado para dentro, realmente segurando a base do corpo, peso corpóreo, eu karmicamente também viria com uma mão diferente, né? Porque minhas mãos foram feitas para manusear com minúcia, com delicadeza, suavidade. Aí que vem as profissões dentro disso. Meu pai estava certo, não, você não pode estar pegando peso. Eu olho para suas mãos e eu vejo um médico, eu vejo um dentista, eu vejo um, um consertador eletrônico, né? Um eletricista, um terapeuta. Ele estava certo e meu pai não tinha conhecimento nenhum. No fim, isso ficou em mim e hoje eu estou entendendo. Ele esqueceu e eu estou desenvolvendo isso. E eu percebo. Formato dos olhos, gente. Não estou falando quanto eles são abertos ou fechados. Pode ter olhos proeminentes, fechadinhos, né? Como um índiozinho, um japonesinho. Mas é o tamanho da órbita. Olhos, isso o Papus falava. Eu, como passei por essa encarnação, né, de Papu, na França, então isso me vem como memória agora. Estou me recordando de que eu me ocupava. Eu, naquela época, que era ele, dizia que olhos proeminentes enxergam além. Meus olhos hoje são proeminentes. Naquela época, quando eu era ele, meus olhos eram introjetados, menores. Então, Papus, você voltava para dentro. Toda a literatura dele, né, fala muito de detalhes. Agora eu venho antagônico. Meus olhos são mais firmes para fora, né, projetados, porém não regalados. Então todo ser com o olho mais proeminente, não muito introjetado dentro da caixa craniana ou aqui as órbitas, ele é
uma novidade agartina dentro daquele processo laboratorial. E daí vem, né, essa teoria dos greys, a cabeça maior também. Eu nasci com uma cabeça mais avantajada, eu sou um ser de pouca estatura com uma cabeça de um ser de 1,90 m. Os pés também. Então, quer dizer, é tudo experimentação, nós somos uma própria experimentação. Tem seres ainda que são miudinhos, tudo proporcional. Apesar que nada é proporcional 100% na matéria, né? Porque é bem difícil. Você tente medir o seu braço de um lado e de outro, não vai dar o mesmo. Né? Esse dia eu falei, por exemplo, do formato dos seios. Um seio sempre é maior que o outro. Um testículo no homem é maior que o outro. Um braço é maior que o outro. Uma perna. Então a gente é sempre meio torto. A gente não é perfeito. Então não dá para o acadêmico profissional de saúde pegar e dizer assim, ou coach, começar a monetizar em cima de uma ideia achista de que, o fulano tem a coluna curvada, ele é proscratinador, preguiçoso, sabe? Ele é depressivo. Não. O meu sogro, ele teve uma lesão, meu ex-sogro, uma lesão na coluna de tanto trabalhar, e ele era super autoestima, gente. E ele era todo curvado, mas era todo curvado, te dava um soco de baixo para cima. Entendeu? Esses achismos acadêmicos, isso aí tem que ser desconstruído, gente, junto com achismos religiosos e achismos políticos. Se você quer se desenvolver realmente na vida, porque se você ficar, aí é procrastinação mesmo. Mas daí é consciencial, você, olha, está colocando o pai na latrina, tá? Consciência. Então não tem nada a ver a questão da prostração, o como você se comporta, linguagem corporal essa linear, com os fatos. Você pode ser, o meu sogro era super, olha, ele arrogava, ele era arrogante, ele era super seguro, sabe, bravo, corajoso, vergonha alheia até. Tipo o Silvio Santos, falava em público palavrão e as verdades falava na cara das pessoas. E ele era prostrado para frente. E tem muitos que têm a coluna reta por uma questão de saúde. Isso aí não tem nada a ver com a questão comportamental. Claro que às vezes colabora, né? A pessoa está cansada, mas é uma resposta orgânica, gente. Não é uma resposta apenas emocional ou mental. Então, muitos prostrados, e o que que acontece? Profundamente tristes.